Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, problematizar, denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem ainda como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Sejam então bem-vindos a mais um Espicaçar. Este é já o episódio 12. Diria que é um número bonito, com tudo o que isso quer dizer, implica ou não. E para este episódio temos à conversa mais um convidado especial e surpresa que vou manter ainda um pouco mais em suspense do outro lado da plataforma que serve este conceito. O pensamento aforismo a que já nos habituamos em todos os episódios, que escolhi então para esta semana, é do grande escritor Voltaire. Bem, podia ser, sei bem, de um cientista ou até de um investigador, ou quem sabe, de um bioquímico, ou enfim, qualquer outra área que não um escritor. Porquê? Mas acabou por ser este e cá vai. A falsa ciência, diz o Voltaire, a falsa ciência cria os ateus. A verdadeira faz o homem prostrar-se diante da divindade. Já vou questionar o meu convidado de surpresa sobre isto, exatamente, sobre este aforismo, este pensamento do Voltaire. Provavelmente a conversa irá por onde tiver que ir, não temos nada combinado nem planeado, mas fica no ar a relação ciência-religião e por aí, porque não. Já agora, acrescentando, Voltaire é um pseudónimo, como alguns saberão, foi um escritor, ensaísta, deísta e também filósofo iluminista. Nasceu em 1694 em Paris e veio a falecer em 1778 também em Paris. Como sabem, o vosso Espicaçar é um espaço de liberdade e o que procuramos fazer no âmbito deste conceito é conceder aos nossos convidados e aos nossos interlocutores isso mesmo, liberdade para espicaçarem. Isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos então espicaçar um bocado. O meu convidado deste episódio do Espicaçar, o 12, é precisamente, e agora revelo, o investigador e cientista Filipe Folgosa. É também um amigo que conheço desde que era miúdo, podemos dizer assim, por quem nutro, como por muita gente que procura desbravar os mistérios da natureza e do homem, grande admiração e estima. Ele é um investigador, um humanista quanto baste, um observador, um curioso, professor universitário, cientista, apaixonado pela vida, bom garfo, bom pai, bom marido, isto particularmente terei que confirmar com a Leonor, e tanta coisa mais que juntos vamos tentar descobrir ao longo deste episódio, que não será assim muito tempo, mas em 35, 40 minutos, mais coisa menos coisa, dá para desbravar muita coisa. Filipe Folgosa nasceu em Lisboa a 27 de novembro de 1981. É pai de uma menina, a Sofia, viveu até aos 28 anos em Almada e mudou-se nessa altura para Lisboa, onde vive atualmente. Gostaria de ter sido piloto comercial, já vamos apurar isto, mas acabou por licenciar-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2004. Veio a doutorar-se em Bioquímica, claro, pela Universidade Nova de Lisboa em 2008. Como veio, piloto comercial e bioquímica tem tudo a ver. Os seus interesses científicos focam-se desde sempre na utilização de técnicas espectroscópicas, disse bem, e cinéticas. Cinéticas eu até percebo, também falo delas, agora o outro conceito é que para mim é completamente estranho. Portanto, só vos posso ajudar numa parte do palavrão. Eu sei, por exemplo, que em física a energia cinética é um objeto, em um objeto qualquer que possamos imaginar, é a energia que ele possui devido ao seu movimento, portanto está ligado a esta área do movimento, mas o nosso convidado já vai esclarecer isto. Dizia eu então que ele tem como interesse as técnicas espectroscópicas e cinéticas para a caracterização de proteínas envolvidas em mecanismos de desintoxicação celular. Mais recentemente tem estudado os mecanismos que as bactérias patogénicas utilizam para invadir o organismo humano. Isto agora, na conjuntura que estamos a viver, interessa-nos particularmente mais, suponho, para todos. Tem várias publicações nesta área que acabei de referir, participou em diversas conferências nacionais e internacionais e já orientou também teses de vários alunos. Trabalhou durante algum tempo na Alemanha, vivendo também na Suíça durante esse período.
para além da ciência, tem muitos outros interesses que vão desde o desporto, a política, conteúdos digitais e, claro, como já foi referido, à avaliação comercial. É meu privilégio, é também, diria, uma honra e um prazer conversar a partir de agora com Filipe Folgosa. Olá, Filipe, estás bom? Olá, Ângelo. Por aí? Estou bem, muito obrigado. Epá, desculpa lá, se calhar Obrigado pela atrapalhei-me aqui introdução. em algum conceito, não? Ou disse bem? Não, eu acho que atrapalhar-me ia mais eu a falar de filosofia do que tu te atrapalhaste a falar de ciência, mas isso, Não, há aqui um que é isso tramado, pá, mas pronto. é verdade. Olha, Não, mas acho que foi bom. eu diria que tens um currículo e peras, digamos assim, se me permites a expressão. Sentes que ainda te falta demonstrar alguma coisa a ti mesmo, ao mundo, ou estás resolvido com isso? E diria também, és um homem realizado, tu tens aqui, enfim, pano para mangas, podíamos pegar em qualquer palavra e ficaríamos aqui horas a falar. Não, acho que sim, quer dizer, acho que ao fim destes anos e fazendo as contas, eu já estou na ciência há mais ou menos 17 anos, não é? Entre o percurso todo do doutoramento e depois a seguir ao doutoramento, portanto acho que já tive a oportunidade para fazer muitas coisas. Se já fiz tudo? Não, acho que há muita coisa sempre para fazer e do ponto de vista de carreira, e agora se calhar entrando na parte mais do espicaçar do podcast, acho que infelizmente em Portugal a carreira é o mais complicado e a construção da carreira é o mais complicado e portanto nesse sentido eu estou longe, muito longe de ter uma carreira consolidada e portanto por aí tenho ainda muito que trabalhar. Tu és um jovem cientista cheio de pergaminhos e, como se viu, com um currículo riquíssimo e de facto isso estás a dizer e podíamos ir por aí e o espicaçar também serve um pouco para estas coisas, para alertar, para denunciar, enfim, para refletir e para fazer com que os outros olhem para determinadas realidades de uma outra maneira. De facto, como foi dito, com uma licenciatura, um mestrado, doutoramento, tudo isso e toda a tua dedicação e já com provas dadas, até em termos de reconhecimento por algumas entidades que vou sabendo, isso que estavas a dizer é um facto, quer dizer, a carreira Portugal no mundo da ciência em geral e particularmente na tua área, parece que não é assim tão reconhecida como isso, ou o que é que se passa de facto em relação a isso? Acho que há vários problemas. O primeiro tem a ver com a sociedade propriamente dita, ou seja, eu acho que durante muito tempo a ciência passou ao lado da sociedade geral, digamos. Não era frequente pensar há 10 ou 15 anos, ou até há 10 anos, fazendo a comparação, ao contrário, não era normal tu ouvires falar de ciência, por exemplo, na comunicação social. Desde há uns anos para cá, tu tens jornais como o Público, por exemplo, que já tem uma secção de ciência, tens programas na televisão, etc. Mas até há um período de tempo isso não era verdade. E, portanto, criou-se um bocadinho a ideia no público geral que não se fazia ciência em Portugal ou fazia-se muito pouca. E isso não é verdade. Há muito tempo que se faz bastante ciência em Portugal e ciência de boa qualidade. Da boa, exato. E reconhecida no estrangeiro, não é? Reconhecida... Exato, sim, naturalmente. Agora, o problema é que, no fim das contas, o que contam são os votos, não é? E não adianta muito ter ciência de qualidade se a população em geral não dá muita importância a isso. E, portanto, do ponto de vista governativo, eu acho que o que aconteceu durante muitos anos, e se calhar ainda continua a acontecer, é que investires na ciência versus investires numa coisa que, para o público em geral, seja mais reconhecido e se possa traduzir em votos, é mais apetecível. Eu acho que esse tem sido o problema geral. Agora, na circunstância em que estamos, eu acho que de repente toda a gente se lembrou da ciência e da necessidade da ciência e, portanto, por um lado, teve essa graça, não é? Teve essa piada de repente as pessoas lembraram-se que a ciência existia. Mas, quer dizer, por outro lado, se tu pensares bem, este ano, se as minhas contas não me falham, há 3 anos que não havia candidaturas para projetos de investigação em Portugal. Há 3 anos, eu volto a frisar. E este ano, o budget, é verdade que entretanto existiram outras candidaturas a propósito específico do Covid, mas quer dizer, são candidaturas do ponto de vista financeiro com pouca expressão. A candidatura deste ano para os projetos de investigação científica são à volta de 70 e tal, 80 milhões de euros. Para o país todo, para as áreas todas. Ou seja, não é só ciência da minha área, estamos a falar de literatura, estamos a falar de todas as áreas, ok? 80 milhões.
Se te recordas, há umas semanas, aliás, que até levou agora aparentemente à saída do nosso Ministro das Finanças do Governo, não é? O Governo passou um cheque ao novo banco de 850 milhões, não foi? 50 milhões. Exato. Portanto, acho que, quer dizer, Claro, acho que esse está argumento tudo mais ou menos, é acho que está tudo mais ou menos esclarecido, não é? Pois, tu agora, falaste que é a questão política, é a questão do enquadramento. Isto faz um bocado de confusão se a gente até quer que seja numa linguagem mais corriqueira, simples, também para comunicarmos melhor a quem nos quiser de facto ouvir e entender. Parece que a ciência até certo ponto, agora isto veio tem um aspecto, as crises normalmente têm sempre, a palavra crise tem um lado de sofrimento e um lado de esperança, não é? Um lado negativo e positivo. A crise veio de facto alertar e esclarecer a importância e a relevância da ciência em geral e de algumas em particular, mas até agora, como de alguma forma frisaste, e ainda está muito caminho para trilhar nessa compreensão, é o parente pobre, quer dizer, como estás a dizer, para um banco, se fosse para a indústria do armamento, por exemplo, em outros países, há milhões e milhões, e depois para a ciência, agora provavelmente a necessidade, a urgência de desenvolver uma vacina, o sacana do vírus, que é uma coisa tão complicada e complexa e que é um mistério, um enigma, parece que todas as semanas surgem variações, e enfim, tudo isso que nós vamos acompanhando. Provavelmente a ciência é o Deus, a ciência, entre aspas, né? Digo isto com todo o respeito também, a ciência já está a ser olhada como a salvação pura e dura, não é? Não há outra maneira, não é? Honestamente eu espero que sim. O que eu temo é que entretanto depois comecem outras coisas, o futebol e essas coisas assim, e a questão do vírus também acalme. E volte tudo um bocadinho atrás ao esquecimento, mas acho que sim, acho que as instituições em Portugal e não só têm feito um esforço do ponto de vista de comunicação, que é uma coisa que eu acho que em Portugal também tem melhorado imenso, e se calhar isso também tem feito mudar a posição da ciência para a população em geral. Tem havido um esforço muito grande das universidades, nomeadamente, e dos gabinetes de comunicação dessas instituições, para, no fundo, mostrar às pessoas o que é que se faz, com uma linguagem mais acessível, mais próxima das pessoas. Mais comunicacional, não é? Mais comunique, exato. de facto. Sim, que comunique efetivamente, porque as pessoas o público geral não está interessado em detalhes científicos, está interessado em perceber o que é que se está a fazer de uma forma mais genérica. E eu já agora, se permites, por exemplo, os comentadores que nós vamos ouvindo, uns mais consistentes, diria, mais conceituados, credibilizados, etc., tem-se notado aquela ideia da ciência, como seria a filosofia ou outras áreas que estariam no pedestal, não, já estão muito próximos, já se esforçam por explicitar, explicar, fazer chegar, enfim, às pessoas em geral, ninguém tem que ser especialista em tudo, obviamente, e não somos, e não é por aí, quer dizer, a ciência já está a ser mais pública, neste sentido de democrática também, não é? Já está a chegar mais às pessoas, é um bocado isso. Sim, e está, e ainda bem que está, e acho que se calhar, se tivesse sido sempre assim, se calhar não estávamos na situação em que estamos, como eu estava a dizer, do ponto de vista político, a ciência tem um peso relativamente menor, ou tem tido um peso relativamente menor, e de facto se essa comunicação com a população tivesse sido melhor ao longo dos anos, se calhar nunca tínhamos chegado a este ponto. Agora, porque é que é assim? Muito por culpa da União Europeia. A União Europeia e os fundos europeus obrigam normalmente a uma mensagem para a população, ou seja, podes ter o dinheiro e ganhar o dinheiro para fazer a tua investigação, mas há uma componente de retorno à sociedade que normalmente é exigida pela União Europeia. E isso propagou-se um bocadinho depois às instituições de financiamento de cada país. E, portanto, as pessoas habituaram-se a tentar escrever de uma forma, a escrever as suas propostas, não é? Os seus projetos, de uma forma ao mesmo tempo científica, com rigor científico, naturalmente, mas que pudesse ser comunicada a pessoas que não têm nada a ver com a ciência. E hoje em dia, muitas instituições, eu diria praticamente todas em Portugal, têm dias abertos, por exemplo, que onde as pessoas podem ir visitar. Nas escolas também há essa motivação. Nas escolas, exatamente. E, portanto, eu acho que isso é importante para todos. É importante para as pessoas
tomarem conhecimento daquilo que está a ser feito e, sobretudo, é importante para mostrar que a ciência em Portugal não é um mito, que é uma realidade que existe e que é feita e que tem valor, e se calhar um dia pode ser que de facto ganhe um peso maior. Olá, Filipe, mas diz-me só uma coisa, tu tens, não sei se tens a noção, não tens que ter, mas podes ter, o investimento na Europa, não no mundo, mas e particularmente em Portugal, é à volta para a ciência, para aquilo, e na ciência, no conceito que há muita coisa, e pode haver aqui algumas confusões semânticas, mas vamos ultrapassá-las, vamos dizer ciência. Uhum. O investimento é de que ordem? É de que percentagem? Percentagem do PIB não faço ideia. Neste momento eu acho que seguramente nós não devemos chegar, por acaso há uma meta deste governo, eu não te consigo garantir neste momento se é chegar a 1% do PIB, uma coisa qualquer desse género, mas não é significativo quando comparado com outras áreas como, sei lá, saúde, educação, claro, etc. Claro. Como a cultura, que é muito pouco também, deve estar ao nível da cultura, 1%. Talvez um bocadinho maior do que a cultura, mas não sei se será assim, ou seja, versus o número de pessoas, pois esse é outro problema, não é? Porque, e é aí que nós temos de ter um bocadinho de cuidado a fazer essas comparações, porque em número de pessoas, ou seja, mesmo que o investimento numericamente seja o mesmo, em número de pessoas, eu não sei se a ciência não terá muito mais gente, não é? Por exemplo, isto é um exemplo fácil de dar. Taxa de aprovação, portanto, nas últimas candidaturas que existiram para emprego científico. Estamos a falar não de dinheiro para investigação, mas de ordenados, ok? Sim, de dinheiro para contratar pessoas, salários. Teve uma taxa de aprovação de 8% em Portugal. O que significa que de todos os milhares de pessoas que concorreram, só 8% das pessoas é que conseguiram ter dinheiro para salário. Essencialmente é disto que estamos a falar. Isso é terrível. E portanto, ou seja, comparar valores entre, por exemplo, a cultura e a ciência, acho difícil, ou seja, eu estou a dizer que acho difícil, eu também não faço a menor ideia do número de pessoas. Claro. Não, porque repara, como tu tens muitas pessoas em situação precária, não é? Quando digo precária, estou a falar sem contratos de trabalho, etc. É impossível tu perceberes se o dinheiro disponível por pessoas que o vão utilizar é semelhante ou não nas diversas áreas. Acho essencialmente é isso que eu quero dizer. Pronto, mas isto, a minha questão era sempre um bocado a mesma, não é? Bater no ceguinho, é que assim, aquilo que à partida para nós e para as pessoas, enfim, que à partida serão sensatas e que têm dois dedos de testa, vamos pôr a coisa assim. A ciência, a cultura, a saúde, claro, a saúde está integrada na própria ciência, está de mãos dadas, deviam ter o investimento de leão, não é? A parte maior da coisa, não é? E de facto não é isso que parece, não é? Parece que andamos todos a mendigar. A educação também se queixa, claro, mas a educação não se pode queixar assim tanto em relação ao investimento na ciência e da cultura. Dá a impressão que, enfim, que as coisas que ainda há qualquer coisa estranha, não é? Na explicação ou na fundamentação disto. Mas vamos deixar no ar, não é? Espicaçamos até onde foi possível. Eu acho, deixa-me só para completar isto, em relação à educação... Tu também és professor, não é? Também tens um pezinho na educação. Tenho pouco, sim. Não é a minha principal função neste momento, mas sim. Mas lá está, mas era aí exatamente aí que eu queria chegar. Porque, e voltamos no fundo ao início da conversa, que é, se tu pensares, e isso acontece às vezes, no impacto que tem uma greve de professores, estou a falar, sei lá, secundário ou básico, e o impacto que isso tem na comunicação e consequentemente na população em geral, é muito maior do que se no superior isso se fizesse. Por variedíssimas razões, até mesmo pelo impacto que isso tem na vida das pessoas, porque se as pessoas fizerem greve, os miúdos não têm aulas e isso é uma chatice para os pais. E são não sei quantos em cima, não é? A bater. Portanto, as pessoas acabam por ser mais sensíveis a uma greve de professores do que se for uma greve de cientistas, digo aqui básico e secundário, do que se for uma greve de cientistas ou de professores do superior, porque não causa impacto direto nas pessoas. Não, isso, é verdade, isso é um mas é algo que não se pode mudar, é circunstancial, não é? Tem a ver com o dia-a-dia das pessoas, portanto não claro, tem muito mais impacto, portanto, determinadas áreas, mesmo que elas não tenham uma função, digamos, mais prioritária que
que a própria ciência, embora sejam obviamente importantes, mas Claro, isso naturalmente. é por aí. Ora, diz-me uma coisa, tu já ouviste com certeza e já leste Voltaire, gostas de Voltaire ou não? Não conheço muito, mas sim, mas gosto. Mas gostaste, achas que não foi por acaso que eu fui, podia ter ido buscar outro qualquer, não é? Não faltam frases interessantíssimas para nós pensarmos nelas e para também aprendermos a olhar o mundo de uma determinada maneira. Quando ele diz então no aforismo desta semana, a falsa ciência cria os ateus, eu gosto de provocar um bocadinho, também gostaria de o fazer em relação a ti, não sei se és religioso ou não, que relação é que existe entre a ciência e a religião na tua concepção, convicções é que tu tens na relação entre uma coisa e outra, se é que tens, como o Voltaire diz, a falsa ciência cria os ateus, a verdadeira faz-nos pensar de facto na divindade. Concordas? Eu percebo a ideia, acho que a ideia é interessante. Vou fazer uma declaração de intenções primeiro, para isto ser mais claro para as pessoas, não é? Exato. Eu tenho ligação zero com a religião. Ou seja, embora tenha sido educado numa família católica, embora tenha frequentado a catequese desde cedo, por exemplo, eu frequentei a catequese, fiz tudo até ao final e não fiz a primeira comunhão. E porquê? Porque, de facto, quando chegou a essa altura, eu não sei quando é que é, mas está aí a quarta classe, quinto ano, mais ou menos, por aí. A minha resposta foi isto não tem sentido nenhum e, portanto, eu não quero fazer. Estavas consciente, já tinhas maturidade. Exato, depois de muita insistência, continuei sem querer fazer. Porquê? Porque eu tenho uma forma, e nomeadamente para a religião católica, tenho uma forma muito racional de olhar. Para mim há uma coisa que separa factos históricos ou eventuais factos históricos daquilo que é religião. E, portanto, eu não ponho em causa a existência de homens, ponho em causa a história que se constrói à volta. Mas já agora, se me permites, é assim, eu não estou bem por dentro disso também, embora dê filosofia da religião um bocadinho, aos miúdos, já no fim do ciclo da filosofia, mas é assim, há muitos cientistas, vários e cada vez mais, e só para te dizer Carl Sagan e outros mais, estão deslumbrados e fascinados com a complexidade da ciência, digamos, que acabam por, mesmo não querendo reconhecer de todo, e alguns o fazem mesmo de forma declarada e reconhecem que tem mesmo que haver uma entidade divina, um motor, chamemos-lhe o que quisermos, não é? E os filósofos são exímios em designar, encontrar palavras para definir essa divindade, chamemos-lhe Deus, não é? Que é o comum. É nesse sentido que eu também entendo aqui este aforismo do Voltaire. Sim. Portanto, não, mas eu estou de acordo com o aforismo. Eu acho que eu estava a tentar explicar a minha posição, ou seja, há imensos cientistas religiosos, não só católicos, atenção, não é isso. Sim, é outra coisa, não quer dizer que sejam partidários de uma religião. Exato, eu acho que o meu ponto é exatamente esse. O meu ponto eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a ciência e são os factos que a ciência explica, outra coisa é aquilo em que as pessoas, por variedíssimas razões, querem acreditar ou precisam de acreditar, se quiseres, em algumas circunstâncias. Portanto, eu não tenho nada contra isso. Pessoalmente não acredito. Acho que sim, que de facto a ciência baralha um bocadinho às vezes aquilo que a religião tenta fazer. Convictamente acho que mesmo aquilo que não é explicável hoje e que se calhar algumas pessoas, como estavas a dizer, até podem colocar o papel da explicação na religião, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde tudo tem uma explicação, nós se calhar só não somos capazes de entender ainda, ou seja, ainda não temos os mecanismos para o fazer, acho. Mas tens aquela ideia que quanto mais sabemos, muito mais há para saber e para desbravar, não é? Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que é uma das coisas que são mais fantásticas na ciência é exatamente isso, é tu, à medida que vais avançando, vais percebendo que o que está para a frente é muito maior do que já foi ultrapassado. E esse é que é o encanto também, o encanto de tudo isto. Sim, claro, e é o que faz valer a pena, não é? Porque senão a esta hora, com tantos anos já de descobertas que todos já fizeram atrás, não é? Nós não estávamos aqui a fazer nada, já tu tinhas sido descoberto. Como alguém dizia, reformados. Chegamos onde chegamos porque estivemos aos ombros de gigantes, não é?
Exato. Fomos andando eu acho por que aí. para a frente ainda há muita coisa. Exatamente. Olha, mudando um bocadinho de registro, se não te importas, como Não. é que tu viveste a pandemia, ou que estás a viver, infelizmente, ela está cá e parece que não está a melhorar assim tanto como seria desejável, não é? Como é que tens estado a viver esta contingência, esta conjuntura, este novo normal de que se fala, não é? Eu acho que com as dificuldades que todos temos estado a viver, acho que foi uma circunstância que nos fez pensar em algumas coisas e nomeadamente em muitas vivências que nós tínhamos que eram normais e que nós não dávamos valor e que de repente percebemos que não eram dados adquiridos. Acho que nos vai obrigar, pelo menos no futuro próximo, a repensar muitas coisas do ponto de vista do dia-a-dia. Pessoalmente, acho que não me posso queixar, acho que houve pessoas que infelizmente passaram pior do que eu, não é? Eu estive em casa essencialmente a trabalhar durante 2 meses mais ou menos em teletrabalho, entretanto já regressei, mas estou parcialmente ainda em teletrabalho, ou seja, as recomendações que nós temos é tudo o que puder ser feito a partir de casa, para continuar a ser feito a partir de casa, por razões óbvias. E diz-me uma coisa, Filipe, qual é o contributo, como é que estamos a viver, tem a ver com o vírus, o tal sacana do vírus que não continua a ser enigmático e misterioso como o raio, como é que será ou como é que pode ser o contributo de um bioquímico, como é o teu caso? Haverá alguma relação forte, mais, menos? Qual é que será o contributo da bioquímica para a resolução, para a eventual e desejável resolução deste problema? Eu acho que pode ser enorme. A bioquímica tem essa vantagem, é um campo. Hoje em dia a bioquímica já é quase uma designação genérica, porque já cresceu tanto que já há muitos subtópicos, se quiseres, dentro da bioquímica. Alguns mais próximos do problema é uma categoria que cabe lá muita coisa, não é? Que cabe lá muita coisa, exatamente. Sim. Eu acho que vai ter, ou que está a ter uma importância muito grande, nomeadamente na caracterização, lá está, de algumas proteínas que são essenciais no processo de invasão do vírus nas nossas células, etc. E acho que vai continuar a ter no período mais próximo, não sei se... Então posso concluir que todos os especialistas envolvidos, os epidemiologistas e toda essa gente que mais se fala, não é? E que se tem falado e se vai continuar a falar, a solução de uma vacina ou algo do género passará também pelo contributo da bioquímica. Isso passará certamente, isso não tenho a menor dúvida, até porque lá está, é uma questão de escala, não é? Os bioquímicos, por definição, nem todos, provavelmente, mas a bioquímica, por definição, quase trabalha numa escala muito, muito pequena, não é? Lá está, as proteínas, etc. E, portanto, eu acho que a solução para este vírus, tal como para outros e tal como para outras doenças, etc., está nessa ciência fundamental e nessa escala mais pequena. E, portanto, as outras pessoas das outras especialidades que trabalham a escalas maiores, lá estão os epidemiologistas, etc., têm naturalmente de viver da informação que tem que ser uma solução, se me permites, transdisciplinar, até mais do que interdisciplinar. Sim, mas isso é normal, sim. Já é a ciência, já é um dado adquirido da própria ciência. Isso é normal, sim, com certeza, sim. Olha, diz-me uma coisa, eu cinéticas, como admiti, movimento e por aí fora, a gente vai lá. Então, e o que é este palavrão? Espectroscópicas. O que é que isto quer dizer? Da espectroscopia, exato. Pois, então, como é que, uma maneira muito fácil de tentar explicar. Então, eu particularmente, utilizo esse tipo de técnicas que, no fundo, se nós pensarmos, têm a ver com radiação, não é? Com uma luz, por exemplo. A luz que nós vemos tem uma radiação que emitida num conjunto de comprimentos de onda que dá as cores que nós vemos, não é? E, no fundo, nós utilizamos a forma como essa radiação interage, nomeadamente com as proteínas, para conseguirmos extrair informação dessas proteínas, no nosso caso em particular, para percebermos como é que elas funcionam, qual é a sua função dentro de um determinado organismo, etc. Ok, não sei se está explicado. Fui claro, mas muito rapidamente... Quem não entendeu que vá ao Dr. Google, não é? Exato. Talvez explique. Hoje em dia também é fácil. Tem que ter algum cuidado a consultar o dito. Claro. Mas diz-me uma coisa,
Filipe, estás a ver que isto é uma coisa, estamos numa esplanada a beber uns copos e a falar destas coisas que Agora são não do teu pode ser, interesse. atenção, calma. Olha, claro, mas é uma primeira abordagem. Tu admites que és um apaixonado por aviação comercial, gostarias de ter sido piloto comercial. Verdade. Isso é algo que vem da tua infância, provavelmente, e que ele foste alimentando, e que de alguma forma, segundo sei, também acabaste por ter apesar de seres bioquímico e teres numa área absolutamente de investigação científica, consegues manter uma relação com a aviação. Sim, não, quer dizer, agora já menos. Mas sim, eu não me lembro, honestamente, como é que começou o gosto pela aviação, não faço a menor ideia. Já é demasiado antigo para eu ter memória de como é que começou. E depois, por circunstâncias várias, não segui por esse caminho. Por coincidência também, depois, anos mais tarde, tive a oportunidade de trabalhar de perto com vários pilotos e companhias aéreas e de estudar até algumas coisas de interesse para eles e para mim também, não é? Digamos que é um hobby, interessas-te por tudo o que tem a ver com a aviação comercial, não, portanto é um gosto. interessa muito porque acho que é, do ponto de vista de indústria, acho que é extraordinária a forma como funciona. E depois, obviamente, a aviação em si, do ponto de vista da máquina e do voar, acho que é. Olha, isso daria outra conversa. Sempre. Mas agora só a talho de foice, parece que os Sim. aviões, tal como os conhecemos, enfim, como existem com a tecnologia, e agora fala-se noutro tipo de aviões completamente diferentes, aviões elétricos, como se falará dos carros elétricos, calhar investir mais noutro tipo de transportes, agora parece que há aí já entre a Holanda e a Paris se pode fazer, ouvi há dias, provavelmente também terás ouvido, em 1 hora e pouco, num comboio de alta velocidade, e parece que isso até está associado a uma companhia de aviação holandesa, né? A própria companhia a incentivar não as rotas em avião, não é? As rotas comerciais de avião, mas também o misto de avião e de comboio. Estás a ver como é que o mundo, por causa de tudo isto, está a tentar outros caminhos, não é? Não, sim, isso é óbvio, quer dizer, o Covid mexeu, se houve indústria que sofreu com o Covid foi naturalmente a indústria da aviação comercial, isso é óbvio. A TAP, meu Deus, não é como está, não é? Por exemplo, sim, mas não só, é pior. Isso aconteceu em todas as companhias aéreas pelo mundo, não é? À exceção das companhias aéreas que fazem serviços de transporte de carga, que essas, pelo contrário, têm trabalhado como se calhar nunca trabalharam, mas a aviação comercial de passageiros, sim, mas isso sofreu no mundo inteiro, e eu acho que os próximos meses, e se calhar até 2021, não se vai ter noção do impacto que este problema teve na aviação. Em relação ao resto, que estavas a dizer, eu acho que isso tem duas razões. Tem uma razão ecológica, porque obviamente claro, o transporte aéreo comercial aumentou muito nos últimos anos e isso tem um impacto muito grande no ambiente. É o que mais polui, ao que parece, não é? E logo a seguir aos barcos, não é? Aos navios. Provavelmente. E porque, de facto, alternativas, do ponto de vista tecnológico, àquilo que existe hoje, é muito difícil. Acho que vai ser muito difícil nos próximos 10 anos tu teres aviões que não poluem. Que não funcionem a combustíveis fósseis, no fundo, não é? Podem ser mais económicos, como hoje em dia já há muitos modelos 20 ou 30% mais económicos do que. E achas que vamos ter que esperar 10 anos para ver essa transformação para uma... Eu acho que vamos ter que esperar bem mais de 10 anos, muito honestamente. Para haver, digamos, um suporte limpo em termos de combustíveis dos aviões? Eu acho que sim, porque tem a ver com a tecnologia, porque, por exemplo, um avião elétrico implica necessariamente baterias, não é? Porque um comboio, por exemplo, pode ser elétrico porque consegue estar em contacto com uma fonte de energia ao longo do caminho, não é? Consegue estar em contacto com cabos de eletricidade. Um avião não é? Não há cabos de eletricidade a passearem lá pelo céu. Claro. E, portanto, terá de funcionar com bateria, com algum tipo de bateria. E as baterias hoje em dia são demasiado grandes e demasiado pesadas para que se torne viável um avião. Esse tem sido ainda o grande problema, não é? Era outra, eu acho que sim, esse baterias, vai ser
Esse vai ser o problema, e é o problema dos carros, não é? Se bem E que um num desafio, carro, e vai ser um desafio. Mas repara, claro, eu não quero, tu é que és o especialista, eu não quero estar a cortar e a dizer que estás errado, de maneira nenhuma seria pretencioso, mas até agora a noção que nós tínhamos das vacinas era 10 anos, menos 10 anos era quase impossível, diz quem sabe, dizem os especialistas, e agora parece que no ano, e oxalá que sim, não é? No ano, um ano e meio, diz quem sabe um bocado pela positiva, não é? Temos que ser positivos, mas que é mesmo urgente e necessário. Também eu percebo que estão todos os países a contribuir, há muito dinheiro, há muitos contributos até de privados para que isso se possa passar de 10 anos para um ano ou um ano e meio, não é? Provavelmente isso poderá acontecer noutras áreas, como diz que estavas a falar, dos aviões. Pois, talvez. As vacinas eu eu acho que pronto, aí mas isto somos nós a especular. tenho algumas dúvidas Claro. E tens razão para isso. Olha, Filipe, apelando mais uma vez ao teu poder de síntese, que a gente também não quer falar de muita coisa, ou gostaria de falar e aproveitar a riqueza da tua atividade. Tu viveste na Suíça e trabalhaste na Alemanha. Gostaste? Foi uma boa experiência para ti? Gostei, quer dizer, eu vivi na Suíça circunstancialmente, porque a Leonor trabalhava lá e portanto... A Leonor é a tua esposa e também é cientista, não é? Verdade, exatamente. Sim. E portanto ela estava na Suíça na altura e portanto eu trabalhava relativamente perto da fronteira e portanto daí o trabalhar num lado e viver no outro. Mas acho que foi giro, foi enriquecedor, acho que faz bem a toda a gente. Tive pena de não te ter incomodado, a Alemanha eu conheço, a Suíça é que não. Devia ter incomodado para ir lá passar uns dias e não ocorreu. Sim, senhora. É um sítio, a Suíça é um sítio fantástico e acho que o que eu mais recordo, com mais saudade é de facto a qualidade de vida. E qualidade de vida não estou a falar economicamente, ou não estou a falar só economicamente, estou a dizer... O país é assim, não é? É tudo muito fácil, funciona tudo muito bem e de facto tem-se uma qualidade de vida que em Portugal eu acho muito difícil ter. Sair do trabalho e poder ir descansar um bocado, estar com os amigos um bocado e depois ir para casa calmamente e jantar, e isso é uma coisa que em Portugal não acontece. As pessoas, pelo menos eu saio do trabalho, venho a correr para casa e apanho trânsito, bem, agora não por causa do Covid, mas em circunstâncias normais, apanho trânsito, demora imenso tempo, chego a casa cansado, ou seja, isso é das coisas, honestamente, que sinto mais saudades, não é? Vida. Então fica a recomendação, olha, eu por acaso é um país que estou ano para ano a tentar visitar, ainda não aconteceu. Vamos ver. Olha, tu também gostas de desporto, praticaste, sobretudo futebol, também tens uma ligação ao desporto, e ainda bem, não é? Desporto é fundamental para a vida, diria. Também não vamos falar aqui da Clubite, não é? Não vale a pena, não, seria outra conversa. Também não sofro muito disso. Mas... És um entendido também tens uma perninha na política, gostas de política, não é? Gostas de ter uma boa conversa. É verdade. Sim. E tens as tuas convicções políticas, a tua ideologia muito própria. Estás mais ideológico, menos ideológico, com tudo o que isto possa querer dizer, que pode ser vazio, enfim, se não metermos aqui umas balizas. Quando eu estou a dizer ideológico, quer dizer que tens convicções muito definidas, ideias mais de direita ou de esquerda, ou andas baralhado como muita gente? Não, eu tenho, lá está, é um bocadinho como a religião, eu tenho as minhas ideias. Agora, se elas depois se traduzem naquilo que é um partido político ou não, isso aí a coisa já é um bocadinho vou diferente. Por aí, nem vou perguntar isso, obviamente, nem vale a pena. Não, é mais no sentido de mais Estado, menos Estado, mais privado, menos privado, estás a ver, nesse sentido. Acho que a política, e acho que é uma das coisas que vai também mudar com o Covid, eu acho que se vai perceber que essas fronteiras que até hoje eram muito claras, especialmente para alguns partidos, também vão ter deixado de o ser. Porque, de facto, o rombo que o mundo inteiro vai levar vai ser tão grande que... Vai baralhar tudo, não é? Baralhar e voltar a dar. Sim. Eu acho que as pessoas vão ter, mesmo do ponto de vista de política, as pessoas vão ter de abrir um bocadinho mais os horizontes e perceber que nem tudo tem que ser Estado, nem tudo tem que ser privado, que vai ter de haver compromissos. E isso eu acho que sim. Já agora, se me permites, os nossos políticos, claro que não vamos naquela velha noção portuguesa dizer mal de tudo, não é isso. Nós temos bons políticos e de facto, isto seria também outra conversa, mas o que é facto é que há decisões que têm que ser tomadas de forma mais inteligente e gradualmente descomprometerem-se esses políticos, diria assim,
com essa carga ideológica forte, porque às vezes parece-me que isso, no fundo, quando se discute, por exemplo, as questões da saúde em particular, e só para citar este exemplo, privado, público, não, eu creio que às tantas não faz sentido, não é? Depois isto estar dividido em partidos, de facto, que são demasiado radicais, depois aparecerem partidos que não se percebe bem, parece que de manhã defendem uma coisa e à noite pensam a mesma coisa de maneira diferente e no outro dia voltam a mudar. Estás a ver, é um pouco o que estavas também a dizer, o que me parece é que às vezes, ainda em Portugal, a carga ideológica e a partidirite, se me permite, entre aspas, esta expressão, acaba por truncar e obscurecer as ideias e a inteligência dos decisores, não é? Não, concordo, porque eu acho que esse é exatamente, na minha opinião, esse é exatamente o problema político em Portugal, porque as pessoas encaram muito a política como se fossem clubes de futebol e não conseguem, e nomeadamente os políticos, e portanto não conseguem entender que às vezes é preciso, não é fugir à ideologia, é tomar decisões quando elas têm que ser tomadas, independentemente se são partidos de esquerda ou de direita. E nesse caso em particular, e voltando à ciência, eu acho que esse tem sido um dos problemas fundamentais e mais difíceis para a ciência, porque tendencialmente a ciência é mais financiada em governos de esquerda e menos financiada em governos de direita. Como em Portugal nós alternamos, não digo em todas as legislativas, mas pelo menos 2 em 2, entre a esquerda e a direita, o financiamento na ciência e o bem-estar, quando digo bem-estar estou a referir-me obviamente às pessoas terem dinheiro e capacidade para fazer o seu trabalho, em ciência vai alternando também, não é? E quem diz a ciência diz noutras áreas, não é? Porque lá está, pelo que estás a dizer, porque ideologicamente há partidos que acham que têm que defender que não se deve investir nesta área e deve-se investir na outra, e não conseguem perceber que essas mudanças, essas oscilações, só atrasam o país. Ou seja, nós financiarmos, estamos num governo, não interessa se é de esquerda ou de direita, estamos num governo que resolve investir X% do PIB na educação. Mas, ideologicamente, o governo que vem a seguir acha que isso não deve ser assim, tanto corta. Tanto tu tens a máquina a andar, de repente falta dinheiro, a máquina para, não é? E depois veio o outro governo a seguir, afinal já é... E, portanto, essa intermitência e inconstância dificultou muito e dificultou o país. Eu acho Quebra, que não é? nós... O desenvolvimento não acontece como porque não há desejável. continuidade, não há continuidade. Há um problema muito, muito grave na cabeça dos políticos portugueses, genericamente, não há esquerda nem direita, é genérico. Em todos. É aquilo que foi feito pelos outros está 100% errado e aquilo que eu vou fazer está 100% certo. Isso não é verdade. Não é? Até as alcatifas, as cadeiras e os quadros e a cor dos gabinetes têm que ser alterados. E nós não fazemos tudo certo nem fazemos tudo errado. E às vezes admitir que aquilo que foi feito no governo anterior, não é aquilo que foi feito, ou algumas coisas que foram feitas podem e devem ter continuidade porque foram bem feitas. Claro. Se existisse a capacidade de fazer isso, e existisse no sentido de as pessoas tivessem a humildade de perceber isso, eu acho que Portugal estava muito mais à frente. Olha, fica a recomendação, fica o teu conselho para ser seguido por quem de direito. Eu subscrevo. Olha, estamos na reta final, não convém prolongar muito mais o conceito, Filipe. A única coisa que nós combinamos para esta conversa, como tem sido habitual, é que tu pensasses num livro e num evento ainda para semi-confinamento. Eu hoje atravessei, enfim, fui para a escola a pé e vim, e parecia que estava a acontecer um concerto com muita gente na avenida. As pessoas não estão está tudo com cãezinhos e sem máscara. Isto seria outra conversa, fiquei um bocado assim a estranhar a situação. Estive aqui quase 10 dias sem descer nem subir a avenida a pé e fiquei um bocado de pé atrás, digamos assim. Mas pronto, a única coisa que se combinou foi um livrinho que pudesses recomendar e um evento. Pensaste nisso? Pensei, o livro já lá vamos. O evento é justamente, indo ao encontro do que estás a dizer e que eu subscrevo completamente, eu tomei a liberdade de fazer o oposto. A minha recomendação para o desconfinamento é ficar em casa. E, portanto, se me permites Sim, claro. a minha fuga ao teu pedido, a minha recomendação é exatamente essa, porque quando eu estava a pensar no que sugerir para o desconfinamento, comecei a perceber exatamente o que tu estás a dizer, que é
eu acho que de repente as pessoas acharam que estava tudo resolvido. E não só, os números não mostram isso. Não, eu acho que há aqui um misto de coisas. Uma delas é obviamente a desinformação que tem acontecido ao longo de todo este período, mas isso salvava-nos a outro episódio do podcast, acho que não vale a pena neste momento. E a segunda é que as pessoas também já estão um bocadinho fartas, não é? A partir do momento em que se libertou um bocadinho, criou-se aqui um desnorte completo e de repente passou-se do 8 para 80. Ou 800. E portanto o meu conselho, ou 800, e portanto o meu conselho é, para o desconfinamento neste fim de semana e nos tempos mais próximos, é fiquem um bocadinho mais em casa. Agora que já podem sair para trabalhar, conselho. Fiquem um bocadinho mais em casa, aproveitem com a família, vejam séries, um bom filme, leiam um bom livro. Um bom filme, leiam um bom livro, exatamente. Exato. Esse é o meu conselho para o desconfinamento. Em relação ao livro, eu vou dar um conselho. É um autor que eu conheci, quer dizer, não conheci pessoalmente, naturalmente, mas tive contacto com os livros há uns anos, nos Estados Unidos, por acaso. Ele é luso-descendente, penso que filho ou neto de açorianos. Em Portugal não era conhecido, nunca tinha ouvido falar, agora já há muitos livros traduzidos. É o Daniel Silva, é um autor de livros de espionagem, que é um interesse também que eu tenho, e aconselho vivamente, não um livro, mas que leiam toda a série, dele. Porque eu acho que só se pode ler a série completa, e sim, e acho que acho que é engraçado, acho que é um estilo diferente, e quem se sentir confortável acho que deve fazê-lo na versão original, em inglês, porque de facto ele escreve muito, muito bem. E aliás ele era jornalista do New York Times, se eu não estou em erro, e portanto ele escreve realmente muito bem, e os livros, toda a série foi, ele teve o apoio de um antigo espião da Mossad, portanto, ou seja, a escrita tem rigor naquilo que está escrito, e portanto e tem um pezinho, não é só ficção, pelos vistos. Não, de todo, não é de todo só ficção, e se as pessoas lerem, lá está, toda a série desde o início, vão perceber que reconhecem alguns factos que estão a ser lá retratados. Também se aprende, não é? Portanto, a realidade... Não, e reconhece, está descrito o suficiente para se conseguir, com nomes diferentes e com localidades diferentes, naturalmente, ficcionado, mas dá para perceber exatamente a que é que ele está a referir. Ok, Filipe, é uma boa recomendação, olha, e para estes tempos, então... Lá está, vem ao encontro também daquilo que eu tinha dito, como são muitos livros, ajuda a desconfinar em casa. Aqui fica a recomendação. Olha, antes de terminarmos, de fecharmos então este conceito de podcast, tu queres dizer mais alguma coisa? Queres alguma mensagem para o mundo? Se achares por bem. Quero, para além de agradecer o convite por ter estado aqui, que gostei muito. Não, acho que não, depois do Covid passar, porque eu acho que vai passar um dia destes, independentemente de poder ter mesmo que passar, vaga, mas vai passar seguramente. Continue a lembrar-se da ciência e continue a lembrar-se que um dia, se não for o Covid, é outro qualquer, há um conjunto de pessoas que vivem para garantir a segurança, e não é só, neste caso, segurança, não é? A vida. Exato, dos outros, e portanto vão-se lembrando de vez em quando. Tá bem. Ok, fica ao conselho. Isso. Ciência sempre, forever. Então é assim, agradeço a amabilidade do nosso convidado, agradeço a tua amabilidade, e acho que valeu a pena termos tido esta conversa, e pode ajudar algumas pessoas a abrir horizontes e a repensarem também com o teu contributo muito do que estamos a viver e não só. Eu diria que sejam ou continuem a ser pacientes, continuem então, como foi dito, a desconfinar bem, com segurança, com atitude quanto baste, e já agora também com boa disposição, se possível. Diria, procurem ser felizes, e até ao próximo Espicaçar, que, como sabem, podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, na nossa página e grupos de Facebook, como também na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 13, este número é assim meio cabalístico. Teremos, obviamente, mais um convidado. Agradeço, obrigado Filipe, foi para mim um prazer, uma honra e um privilégio ter estado a falar contigo este bocadinho, e para quem nos ouve, até ao próximo episódio.